Glória a Deus, boa noite, paz seja com todos, amém? Graças a Deus, que momento de louvor abençoado. A gente fica feliz, fica bem, né, com o momento de louvor dessa forma. É muito bom quando a gente entra na presença de Deus através dos louvores. E também vamos entrar na presença de Deus através da palavra, amém? Graças a Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, coloco minha vida diante do Senhor agora, meu Pai. Clamo ao Senhor para que o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que todos nós possamos sair daqui tocados pela Tua palavra, alertas, Senhor, espertos com o que o Senhor está nos avisando, nos alertando aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vocês já ouviram falar, creio que todos aqui, do livro de Provérbios, amém? Lembra? Salmos, Provérbios. E você acredita que esse livro, ele é um livro que nos dá bastante dicas de vida? Provérbios. Sim, você acredita? Você concorda comigo? O livro de Provérbios, ele é praticamente um manual da vida. Como a gente deve se comportar, o que a gente deve fazer. Se você não leu, fica aqui o meu conselho, leia o livro de Provérbios, é uma aula. Ele ensina a gente a como se comportar. Bom, então você disse para mim que acredita nesse livro, ok? Acredita que ele ensina a gente. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ele para aprender algumas coisas aqui, amém? Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 14. Provérbios, capítulo 12, versículo 14. Graças a Deus. Provérbios 12, 14. Abre aí com calma. Você falou que acredita que esse livro dá várias dicas, né? Então vamos ver. Provérbios 12, 14. Diz assim: cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa, amém? Do fruto da sua boca o homem se beneficia. O que nós estamos entendendo? O que nós podemos entender nesse versículo aqui? Significa que através da minha boca eu posso ser beneficiado, amém? E eu posso ser também prejudicado. Vamos um pouquinho mais para frente no livro de Provérbios, ainda capítulo 18, versículo 6. Provérbios, capítulo 18, versículo 6. Vamos ler? Deixa eu ver se essa versão está igual a minha. Isso. Então vamos lá. Os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama por açoites. Amém? Irmãos, os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama por açoites. Olha que versículo incrível, olha que dica que nós estamos aprendendo. Significa que, quando a gente lê assim, os lábios do tolo, a gente pensa às vezes assim, é natural, eu penso assim, você às vezes pensa assim, eu tenho certeza. É natural a gente pensar assim, né? Os lábios do tolo. O tolo tá longe de mim, o tolo é aquela pessoa do mundo, o tolo é aquela pessoa que vive no meu trabalho. Irmãos, se a gente não ficar esperto, o tolo somos nós. Diariamente. Os lábios do tolo entram em contendas. Aqui o tolo pode ser eu, pode ser você. Se eu usar minha boca para ficar entrando em contenda, em briga, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar clamando para apanhar. Não é? A palavra não diz, não clama por açoites? Quando eu vou açoitar uma pessoa, o que isso significa? Que a minha boca mesmo me coloca em situações ruins. Me coloca em situações pedindo para eu apanhar. Olha que dica o livro de Provérbios traz para nós.
Muitas vezes a gente se mete em confusão, em briga, em fofocaiada, é pedir para apanhar depois. E nós vamos entender um pouquinho mais para frente por que a gente apanha com a nossa própria língua. Provérbios 18, versículo 7. Vamos ler juntos? E é interessante que algumas versões dá cada vez uma clareia ainda mais para nós. Olha o que diz Provérbios 18, 7. A boca do tolo ou do insensato, que é a mesma coisa, é a sua própria destruição. Lembra que eu falei? O tolo não está lá longe não. O tolo às vezes pode ser eu e você. A boca do insensato e do tolo é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Irmãos, essa aqui é uma dica preciosa para nós. Não vamos fazer com que a nossa boca coloque a gente em situações complicadas depois. Não vamos fazer com que os nossos lábios levem a gente para um lugar onde eu vou apanhar depois. Onde eu vou ter minha alma angustiada, destruída. Irmãos, viva longe das encrencas. Viva longe dos rolos. Viva longe das confusões. A gente aprende no livro de Provérbios claramente isso. Você reclama aí que você está angustiado, que você está enrolado, vive aí, mas muitas vezes é a sua boca que te coloca nisso. E não existe uma varinha de condão que Deus chega assim e faz assim, Bruno, vou te dar um toque aqui com minha varinha de condão, a partir de amanhã você já vai estar com a sua boca direitinho. Plim! Não. É um exercício diário. Diariamente a gente tem que lutar para a gente não ser tolo, para a gente não cair nas armadilhas da nossa própria boca, da nossa própria língua, que muitas vezes é grande. Por isso que eu falo, a língua que é grande, não adianta eu vir cortar ela, que isso não existe. É um exercício para eu fazer ela diminuir de tamanho, diário. E eu estou falando isso porque eu sei que eu já passo por isso. Às vezes dá vontade de entrar em contenda, como diz a palavra de Deus aqui, entrar em confusão, entrar em discussão. Você acha que não dá vontade? Claro que dá. Você vê às vezes a pessoa falando alguma coisa, você vê esse país praticando coisas absurdas. Às vezes nossos governantes, às vezes nossos parentes, nossos amigos, e você fica indignado e eu vou falar agora. E a palavra de Deus diz, segura a sua boca, porque depois você vai clamar por açoite. Nós precisamos sempre ter a consciência de que eu e você somos responsáveis por aquilo que falamos. Ninguém te aponta uma arma e fala assim, Luiz, fala agora isso. Fala agora. Ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa boca. Então, ela tem que ser uma fonte de bênção. Puxa, eu falei aqui no começo da pregação. Quantos aqui acreditam que o livro de Provérbios é um livro que dá dicas de vida? Eu acredito. Amém. Então vamos seguir o que está falando o livro de Provérbios. Porque só acreditar e não pôr em prática, não adianta. Provérbios 18:8 diz assim, nós já lemos, aqui Provérbios 18:8. É um trecho da palavra de Deus meio direcionado para isso, né? Olha o que diz Provérbios 18:8. Não sei quem já conhecia essa expressão aqui, se você não conhecer, você vai conhecer agora. As palavras do mexeriqueiro. O que é um mexeriqueiro? É o quê? Fofoqueiro. Paulinho, você é um mexeriqueiro? Não. Luciana, você é uma mexeriqueira? Em outras palavras, em outras versões, a palavra de Deus diz assim: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre.
As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. Sabe o que isso significa? Acho que cada um poderia vir aqui agora e dar uma explicação. Eu tenho a minha explicação para isso. As palavras do fofoqueiro são como doces bocados. Ontem, coincidentemente, as meninas ganharam um presentinho da minha irmã, que é um kit brigadeiro. E tinham 6 brigadeiros ali, um mais gostoso que o outro. Nunca comemos um brigadeiro tão gostoso daquele jeito. Fizemos até um elogio para a dona lá. E quando a gente comeu aquele brigadeiro, eu particularmente comi um de leite ninho com trufa, com chocolate dentro. Sabe quando você come e fala assim, ó, ai, que delícia. Vem aqui para dentro, vem aqui, te satisfaz. Você já comeu um doce gostoso assim, não comeu? As palavras do fofoqueiro são como esse kit de brigadeiro, como doces bocados. Ela te faz bem, te satisfaz, porque é gostoso ouvir uma fofoquinha, não é? Fala isso, João. Não, é bom, opa, é bom. E vem uma pessoa e conta uma fofoca, ela já usou a língua dela, a boca dela, ela é responsável pela boca dela. E você ouve aquela fofoca e fala, é mesmo, né? Puxa, eu sabia que eu torcia por isso, sabia que um dia ia acontecer, te satisfaz, te deixa como comendo um brigadeiro. As palavras do mexeriqueiro, do caluniador, difamador, maledicente, são como bocados doces que penetram até o íntimo das entranhas. É lógico. Nós temos que dizer não para isso, meus irmãos. E nós mesmos falamos assim, eu não vou pôr bocado doce no estômago de ninguém. Vai ser amargo se vier falar comigo. É melhor. Se estamos sendo um difamador, um fofoqueiro, alguém que causa uma fofoca e contenda entre os irmãos, entre a família, nós precisamos nos arrepender. Puxa, o livro de Provérbios é tão lindo, ele está ensinando a gente aqui. Então, quer saber, Bruno, hoje é nesse domingo, à noite, eu vou me arrepender. E eu vou começar a colocar esse livro aqui em prática na minha vida. Porque eu não quero dar prazer para ninguém, fofoca. Eu não quero arrumar confusão para minha própria alma. É a palavra de Deus que você disse para mim que acredita nesse livro. Então vamos segui-lo. Provérbios, vamos voltar um pouquinho. Provérbios capítulo 6. Vamos lá para o Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler do 16 ao 19. Provérbios 6, do 16 ao 19. É como o Luiz pregou na quinta aqui. Ele pregou sobre os Salmos 1:1. Bem-aventurado um homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, ok? Tem conselhos com pessoas de Deus. Pregou isso na quinta? Se eu pego essa pregação e vou embora para minha casa e não coloco em prática, esquece, não adiantou nada. Que salmo bonito, Luiz, você leu. Nossa, lindo. Se eu não pôr em prática, não adianta. Vamos ler Provérbios 6, do 16 ao 19? Vamos lá. Estas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª a sua alma abomina. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Amém? E nós podemos considerar irmãos, pessoas do trabalho. É o alerta para a nossa boca, para a nossa língua. Certa vez, por que a gente precisa entender como a nossa língua pode ferir, pode azedar alguma coisa, pode deixar a nossa vida impura? Eu vou contar uma história para vocês, muito rapidamente. Certa vez, um filho pediu para a mãe assim, mãe, posso ir no cinema com os meus amigos? E a mãe falou assim, era um adolescente, tá? A mãe falou, peraí, vamos ver, que filme que você vai assistir? É um filme lá, legal, um lançamento, vou com os meus amigos, mãe, não tem problema. Aí a mãe dele perguntou assim, tá, mas esse filme é bacana?
é tranquilo, não tem impureza não nesse filme, né? Aí o filho dela falou assim, mãe, olha, o filho já sabia qual era o filme. Falou, mãe, tem um pouquinho só de impureza, mas mãe, você me conhece, não tem nada, nenhum problema pra mim. A mãe falou, puxa vida, só um pouquinho de impureza? Só um pouquinho. Mãe, por favor, né, só um pouquinho, que problema tem? Aí a mãe dele falou, tá bom, vamos ver. Aí ele foi tomar banho e tudo, aí a mãe foi pra cozinha fazer uma sobremesa que ele mais gostava. Olha que legal, a mãe, que atitude, né? Depois de ter perguntado de cinema, foi pra cozinha, fez um brownie, que ele amava brownie. Brownie, sabe o brownie? Chocolatinho, que você faz pra comer com sorvete. E era uma sobremesa que ele mais amava. E a mãe fez um brownie. Só que aí a mãe fez lá bonitinho, ficou pronto, só que aí a mãe foi no quintal e pegou um pouquinho do cocô do cachorro. É engraçado, né? A mãe pegou um pouquinho do cocô do cachorro e pôs no brownie. Pôs na receita. Tudo marrom, né? Ficou ali misturado. E fez o brownie. E aquele cheiro de chocolate invadiu a casa, gostoso. Um cheiro maravilhoso de brownie. Quem já fez aqui sabe como é gostoso. O filho saiu do banho, se arrumou já para ir pro cinema. Sentiu aquele cheiro e falou, mãe, o que você fez? Você fez brownie? É a minha sobremesa preferida. A mãe falou, fiz. Te amo, filho. Senta aí para comer, antes de sair. Claro, sentou para comer. Ele pegou o garfo. Na hora que ele foi dar a primeira garfada, mamãe, peraí, filho, peraí. E foi, mãe. Esse brownie aí, eu fiz ele com um pouquinho do cocô do cachorro ali que eu peguei no quintal. Aí o moleque falou, mãe, tá maluca? Que é isso? Que coisa é, que história é essa? Tava um cheiro tão bom. Mãe, eu não tenho condições de comer isso. Que isso? Isso aqui tá estragado. Eu vou comer com cocô de cachorro? Aí a mãe dele virou pra ele e falou assim, ué, não foi você que falou que só um pouquinho de impureza não tinha problema? Não foi você que disse que só um pouquinho de impureza não tem problema? Come o brownie. O que a gente aprende com isso? Que quando a gente usa a nossa língua para amaldiçoar, quando a gente usa a nossa língua para se meter em confusão, irmãos, você já está azedando você já está azedando outras pessoas, você já está deixando o seu dia impuro. Você já está deixando a vida da outra pessoa impura. Você já está estragando o seu dia. Você já está se azedando. Fica essa lição para nós, através do livro de Provérbios, que as consequências da nossa língua mal usada, da nossa boca mal usada, elas são terríveis. Puxa, usa a sua língua para abençoar o seu cônjuge, para elogiar. Puxa, faz uma comida maravilhosa o ano inteiro. Um dia que erra no sal, você arrebenta. E lá em casa a gente está esperto com sal. Falou, Lu, hoje ficou um pouquinho, hein? Puxa vida, abençoa, elogia. Pegue a sua boca para encorajar os seus filhos. Puxa, filho, faz isso mesmo. A Isabela agora está numa onda de fazer bolo, já está há um tempo. E dá trabalho. Você pensa que é mó legal ela chegar aqui com os potinhos prontinhos, uma festa, uma bênção. Você vê a bênção. Você não vê o furacão que fica na cozinha lá. É duro. Dá trabalho incentivar os filhos? Dá. Dá trabalho eu pegar minha boca para abençoar? Dá. Mas eu preciso usar a minha boca para não se meter em confusão. Eu preciso usar a minha boca para abençoar. Eu preciso usar a minha língua para depois eu não ser pego com laços na minha alma, diz a palavra de Deus. Então use, meu irmão, a sua boca. Use a sua língua para abençoar, para restaurar. A palavra de Deus diz que de uma fonte não pode jorrar uma água boa e uma água amarga. Se está jorrando, está errado. Vamos ser pessoas que da nossa boca só jorrem, da nossa fonte só jorre coisas boas. Amém? Para terminar, eu queria ler com você o livro de Tiago, capítulo 3, do 6 ao 9. Vamos ler juntos um texto lindo, riquíssimo,
que é um baita de um alerta para nós. E ó, meu irmão, não tenha isso como uma palavra de repreensão, não, de jeito nenhum. É uma palavra de alerta. Alerta. Vamos ficar espertos com isso. Tiago capítulo 3, do 6 ao 9. Vamos ler? Tiago capítulo 3, do 6 ao 9. Ah, a Mari está aqui, não tem problema. Vamos ler, diz assim, Tiago 3, do 6 ao 9. Versículo 6. Olha, irmãos, olha que forte esse versículo aqui. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Meu Deus, que palavra dura, né? Versículo 7. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Tá vendo quando eu estou falando que é um de exercício diário? É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno de cobra, de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Olha que loucura, irmãos. Não sei se você tinha atentado para esse versículo, mas ele é muito forte. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de veneno. Isso aqui é para todos nós, viu? É para mim, é para você. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, que foi feito à semelhança de Deus. Ué, vocês estão ficando maluco? Como que a gente faz uma coisa dessa? Eu abençoo com a minha língua e amaldiçoo, está errado. E para terminar, irmãos, eu vou ler um versículo com vocês, que eu não sei se vocês já tinham lido na Bíblia, mas que é uma triste realidade, e que eu vou te falar, talvez você já tenha vivido isso. Vamos ler? Provérbios 16, 28. Provérbios 16, 28. Olha que versículo, irmãos. E nós vivemos isso recentemente. Provérbios 16, 28. Eu não sei se você já viveu isso, tá? Eu já. Diz assim: o homem perverso, ele espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Eu falei para vocês que eu já vivi isso. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Isso significa que a língua, a boca, ela destrói amizades. Resumindo, vamos trazer para o nosso português, claro? A sua língua e a minha língua pode destruir amizades. Vamos tomar cuidado, irmãos. Eu quero que você entenda que essa palavra dessa noite não é uma palavra de repreensão, é uma palavra de alerta. Vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes usamos nossa boca para nos colocarmos em confusão, para amaldiçoar, para difamar, para mentir. Nos perdoa, Espírito Santo, nos perdoa. Queremos pedir que o Senhor nos restaure nessa noite, que o Senhor nos faça ficar mais espertos, Deus, mais atentos, que o Senhor acenda a luzinha vermelha quando a gente vai falar alguma besteira. Faz a gente frear, Senhor, a língua, num exercício diário, nos capacita, fazendo a gente ser pessoas conscientes, Senhor, do que estamos fazendo e falando. Capacita cada pessoa aqui nessa igreja, capacita cada pessoa na live a ter mais controle, Senhor, porque nós aprendemos hoje o poder que existe em nossa língua, Pai. Nos ajuda, eu te peço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.